Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vocês estão assistindo a essa aula. Sou o professor Matheus e vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas do nosso mini curso de Java, ok? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, olha só, falamos de um novo tópico agora. Vamos falar do desenvolvimento de métodos, ok? Então, primeiro de tudo, vamos entender o que é um método. Métodos são blocos de código que executam uma tarefa específica dentro de um programa. Então, o que acontece? Se você já tem o mínimo de conhecimento de lógica, você entende qual que é a ideia de um algoritmo, que é uma sequência finita de instruções para resolver um problema. Só que quando você tem um algoritmo muito grande, eventualmente pode se tornar muito difícil você dar manutenção nesse algoritmo, você conseguir adicionar novas funcionalidades, corrigir possíveis bugs. Então, qual que é a ideia? Você separar esse grande algoritmo em blocos menores. Esses blocos menores são o que nós chamamos de métodos. Na verdade, desde o primeiro dia que você abriu o Eclipse ou qualquer ideia para desenvolver um código Java, você já acaba trabalhando ali com um método, que é o método main. Só que o método main, ele é um método mandatório, vamos assim dizer. Ele tem que existir dentro do Java para que o programa possa funcionar. Só que você, dentro de um programa, pelo menos em Java, você não vai ter só o método main. Você pode ter outros métodos todos dentro da mesma classe. E na próxima aula, inclusive, eu quero mostrar para vocês que também podemos ter outros métodos dentro de outras classes. Vocês já utilizam isso quase que o tempo todo. Então, por exemplo, quando você quer utilizar o println para escrever uma coisa na tela, o println é um método, só que ele pertence a outra classe. Quando você precisa fazer uma leitura de algum valor, com o nextInt para ler inteiro, nextDouble para ler decimal, nextLine para ler uma string, você está utilizando um método, só que da classe scanner. O que eu quero mostrar aqui nessa aula é que você também pode criar os seus próprios métodos, tanto da mesma classe ali que você está trabalhando, onde está o método main, quanto em classes externas, né, que a gente chama de módulos. Mas vamos prosseguir. E para que nós utilizamos os métodos? Já acabei mencionando até sem querer. São utilizados para modularizar e organizar o código, facilitando sua compreensão e manutenção. Ou seja, se você considerar que o seu programa é um grande apunhado de códigos que resolve um grande problema, a melhor maneira de você resolver um problema é separando ele em pequenas partes, pequenas etapas. Esses pequenos blocos, então essas pequenas etapas que você utiliza para resolver um problema, dentro da programação são os métodos, ok? Os métodos podem receber dados que nós chamamos de parâmetros para processá-los e depois retornar um resultado. Então, ou seja, eu posso ter métodos que, para que eu execute alguma operação, eu precise informar algum valor para ele. Tem outros métodos que eu não vou precisar, isso eu já vou mostrar para vocês. Ou simplesmente realizar uma ação sem retornar nenhum valor, que é o que nós chamamos de void. A sua utilização permite a reutilização de um código, reduzindo a duplicação de código escrito. Então, ou seja, a ideia é você não ter que ficar reescrevendo o mesmo código várias vezes e aumentando assim a eficiência do desenvolvimento do software, porque você vai economizar tempo digitando, o seu código vai ficar menor, o que vai gerar um arquivo de código menor, o que vai gerar um arquivo binário menor quando ele for compilado. Já em linguagens orientadas a objetos, como Java, não só Java, C Sharp também, Python, JavaScript, em qualquer linguagem orientada a objetos, mas aqui o nosso foco de estudo é o Java. Os métodos são membros de classes e podem ser invocados a partir de objetos ou de maneira estática, ok? Isso aqui vocês vão entender um pouquinho melhor quando a gente falar de programação orientada a objetos daqui não muito tempo. Temos mais algumas aulas ali, mas cerca de mais ou menos 3 aulas até a gente falar de programação orientada a objetos. Mas é um tópico que está perto. Mas bom, vocês estão acostumados a utilizar métodos o tempo todo. Eu vou pegar aqui o nosso Eclipse, eu vou criar um projeto de exemplo para explicar para vocês a que eu me refiro. Nome do projeto, vamos chamar de métodos. E aqui dentro, sem pacote nenhum mesmo, eu vou criar uma classe de exemplo. Tá, ele pede para informar um pacote, querendo ou não. Vai ser o pacote default. Beleza. Como eu estava dizendo, os métodos podem receber dados
que a gente pode chamar de parâmetros, para processá-los e retornar um resultado. Então, quando você vai criar um método, você pensa que um método ele é uma ação. Isso a gente vai entender melhor lá em programação orientada a objetos, como ele está dizendo aqui. Os métodos são membros de classes, certo? Classes vão representar objetos. E os métodos, eles são membros, eles fazem parte desses objetos, fazem parte dessas classes. E eles representam ações que esse objeto vai tomar. Então, toda vez que você vai nomear um método, você vai nomeá-lo com um verbo, que vai expressar alguma ação. Então, leva isso para a sua vida, por exemplo. Então, quando você vai pedir alguma coisa para uma pessoa, o método escreva, certo? Você está pedindo para a pessoa, escreva. Só que a pessoa ela precisa de argumento, certo? Precisa saber o que escrever, onde escrever e como escrever. Agora, por exemplo, o método acorde, você não precisa de parâmetros para isso. Você naturalmente acorda. É parte do corpo humano. Uma hora ter que dormir, uma hora ter que acordar, certo? Então, e vão existir métodos que vão me retornar algum valor, que a gente fala que são métodos return, e tem métodos que não vão me retornar valor nenhum, que são métodos que nós chamamos void. Vamos ver alguns exemplos disso aqui. Por exemplo, a primeira coisa que eu ensinei para vocês em Java foi como exibir alguma coisa na tela. E olha só, system.out.println. Println é um método, ok? A gente identifica que um método é um método porque ele termina entre parênteses. Então, o método main, olha que surpresa, também é um método. Println, então, é um método. Só que o println precisa de argumentos? Sim, ele precisa. Porque se eu estou dizendo para ele, imprima na linha, ele fala, ok, eu vou imprimir. Mas eu vou imprimir o quê? Eu vou imprimir algum texto? Eu vou imprimir algum número? Eu vou imprimir uma expressão booleana, certo? Vai escrever um string, vai escrever um número, vai escrever um booleano, ele precisa que eu informe para ele o que ele vai escrever. Então, isso aqui a gente chama de método, isso aqui a gente chama de parâmetro. Como vocês podem ver, o método main, ele também vai precisar de parâmetros. Mas todo método vai precisar de parâmetro? Não. Vamos ver, olha só. Pensa no scanner. Então, vamos importar o scanner. Ok? Eu vou criar uma string chamada entrada. E se eu quiser ler alguma coisa para essa string? É o meu scanner.nextLine. Olha só. O nextLine, eu não preciso colocar informação nenhuma aqui dentro. Significa, então, que esse método ele não precisa de parâmetros para ser invocado. Matheus, mas aqui em cima você não está chamando um método, você está criando a instância de uma classe e está tendo que passar um parâmetro. Isso aí, pessoal, é por conta de outra coisa que eu vou explicar para vocês lá na aula sobre programação orientada a objetos, quando eu falar de estrutura de classe. Mas basicamente a resposta é por causa disso aqui, ó. Uma das coisas legais do Java. Você seleciona aqui a classe que vem com o próprio Java, tá? Não é em toda a classe que isso aqui vai funcionar. E você aperta a tecla F3. E olha só, o Java ele te joga para o código-fonte daquela classe. Ele explica o que é aquilo. E esse parâmetro que a gente tem que passar é por conta disso aqui, ó. Isso aqui é um método que a gente chama de construtor. Na programação orientada a objetos, as classes têm esses objetos chamados método construtores, que servem para informar a estrutura base que eu quero para aquela classe. E eu posso ter mais de um construtor dentro da mesma classe. Olha, tem um modelo de construtor aqui, tem outro modelo de construtor aqui, tem outro modelo de construtor aqui, tem outro modelo de construtor aqui também, certo? Mas, como eu disse, isso é tema lá para a próxima aula, para as próximas aulas, né, de programação orientada a objetos. Isso foi entendido a parte de um método exigir parâmetro ou não. Mas e a parte de retorno? Outra coisa legal de se trabalhar com IDE, ela te facilita a documentação. Eu vou clicar aqui uma vez sobre o println e olha só o que acontece quando eu coloco o mouse em cima. Tá vendo que aparece bem aqui no começo? Void. Void em inglês significa
vazio. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse método aqui ele executa alguma operação, no meu caso é imprimir alguma mensagem na tela e só. Ele não me retorna valor nenhum, ele não gera, ele não cria, ele não calcula valor nenhum a partir disso. Tanto que se eu tentar associá-lo a alguma variável, como por exemplo, string saída recebe, o Eclipse vai acusar erro. Por quê? Eu estou tentando armazenar numa string um método que não me retorna valor nenhum. Não sai valor nenhum daqui, então não tem como eu guardar valor nenhum aqui. Diferente do que acontece aqui no nextLine. Olha só, se eu encosto o mouse aqui sobre o nextLine, o que ele escreve? String. Significa então o quê? Que o método nextLine possui um retorno, certo? Ele consegue fazer alguma coisa e retorna isso consegue retornar o valor para o próprio método. E eu posso utilizar isso para quê? Para depois armazenar esse valor em uma variável. Não só o nextLine, mas outros métodos também, como por exemplo o nextInt. O que o nextInt vai fazer? Vamos encostar o mouse aqui e ver. Olha só, ele retorna um valor inteiro. O nextDouble, ele vai retornar para nós um número double, um valor double que ele conseguir ler. E como é que eu caracterizo um método que tem retorno? Vamos clicar aqui no F3. E olha só. Primeira coisa, um método que tem retorno, ele vai ter a presença, primeiro na declaração, do tipo de retorno que ele vai ter. Mais para frente eu vou explicar o que é esse tipo de retorno, explicar a estrutura base de um método no Java. E a segunda coisa, que é talvez a mais importante, é isso aqui, ó. A presença do comando return. Se aparece o comando return dentro de um método, significa que ele não é vazio, significa que ele não é void, ok? Voltando aqui para o slide, qual que é a estrutura base de um método? Qual que é a aparência base de um método? A aparência base de um método em Java é isso daqui. Primeiro termo é o modificador de acesso, o segundo é o modificador de comportamento, o terceiro é o tipo de retorno do método, o quarto é o nome do próprio método, e entre parênteses, e abre e fecha parênteses, porque, bom, é um método, todo método tem que ter isso. Abre chaves, fecha chaves, indicando que é um bloco de comando, e entre essas duas chaves eu coloco a operação que o meu método tem que realizar. Nesse caso, é escrever uma mensagem na tela, mas poderia ser somar dois números, poderia ser perguntar um valor para o usuário, poderia ser ler esse valor depois guardar em uma variável, certo? Vamos lá. Vou apagar isso aqui. Vamos criar aquele mesmo exemplo ali, o mostra mensagem. Primeiro, aonde você vai desenvolver esse método? Antes ou depois do método main? Pouco importa, pessoal. Pouco importa onde você vai colocar esse método, certo? Diferente da declaração de variáveis, que ela sempre tem que ser feita no começo. Declaração de método, muito pouco importa aonde ele vai ficar. Só que você tem que ficar atento a uma coisa. Você não pode declarar um método dentro de outro. Você não pode encadear a declaração de métodos. Então, o que isso quer dizer? Se eu tentar declarar um método aqui dentro, vai dar erro. O Java vai acusar, ó, você está tentando declarar um método dentro do método main. Não pode. Então, tem que ser fora do método main. Mas isso significa que pode ser aqui, fora da classe? Também não. O método ele tem que ficar dentro da classe, mas fora de outro método. Ok? Então, vamos escrever aquele mesmo método ali, escreve mensagem. Então, a estrutura base dele é, primeiro, o modificador de acesso. Segundo, o modificador de comportamento. Terceiro, o tipo de retorno. E o nome do método. E aqui dentro, a operação que eu quero que ele faça. Sysout, entre aspas, a mensagem que eu quero que ele escreva. Olá, mundo, ponto e vírgula. E aqui fora, claro, system.exit 0. Não, isso tem que se chamar dentro do método main, disfarce. Ok? Só que é o seguinte, se eu executar esse programa agora, o que ele vai fazer? Vamos ver. Executa o programa. Ok. Ele não fez nada. Professor, mas não vai fazer nada mesmo porque o senhor mandou o programa encerrar, né? Tá bom, vou comentar essa linha, como se ela não existisse. Roda de novo e continua
sem fazer nada. Por que não acontece nada? Olha só, vamos pegar mais para frente. Por conta disso aqui, ó, chamada de método. Cada vez que eu quiser utilizar o meu método, eu preciso chamá-lo, certo? Eu preciso invocar esse método. O método ele tem a característica do seguinte, ele só executa a operação dentro dele quando ele for chamado. Então, ele só faz o seu trabalho quando ele for chamado. E como nós chamamos um método? Isso vai variar de como esse método foi criado. Nesse nosso caso aqui, eu simplesmente chamo esse método escrevendo o nome dele. Mostra mensagem. Por que eu simplesmente coloco desse jeito? Porque os dois estão na mesma classe. O método mostra mensagem e o método main estão dentro da mesma classe, que é a classe exemplo. Ah, mas se tivessem uma classe externa? Aí dependeria da estrutura da classe. Normalmente, a gente teria que fazer como lá no scanner, criar uma instância da nova classe e depois usar a instância ponto o nome do método que a gente criou. Mas isso é tema para a gente ver mais para frente, ok? Então, vamos executar isso aqui, ok? Agora sim, olá mundo. Por quê? Eu executo o programa, a JVM lê a classe e a primeira coisa que ela busca é o método main. Encontrou o método main, dentro dele qual que é a instrução? A instrução é, ó, chama o que tiver no método mostra mensagem. Ela entende, ah tá, o que tem no método mostra mensagem? Ah, eu tenho a opção de, tem a função de exibir a mensagem olá mundo. Então vamos exibir a mensagem olá mundo. Terminou, volta para cá. Qual que é a próxima linha? Ah, encerrar o programa. Então é quando o programa para. Entendido? Voltando mais aqui para o começo. Agora vamos entender o que é cada uma. Opa, o que é cada uma dessas coisas que a gente viu aqui. O que é modificador de acesso? O que é modificador de comportamento? O que é tipo de retorno? O que é o nome do método? Vocês já entenderam, né? Vamos lá. Primeiro, modificador de acesso. Os modificadores de acesso são termos reservados que servem para determinar o nível de acesso de um método dentro de uma classe. Então vamos lá, de novo. Modificadores de acesso. Você já entende então que tem a ver com o quê? Tem a ver com quem vai acessar alguma coisa. São termos reservados, palavras reservadas. O que isso quer dizer? Você não pode usar essas palavras para variável, você não pode usar essas palavras para declarar classe, você não pode usar essas palavras para colocar em nome de método, ok? São comandos reservados do Java que você não pode usar para outras coisas que não aquelas que o Java determinou. E o que especificamente esses modificadores fazem? Determinam qual nível de acesso, aqui ele fala de um método, mas na verdade de qualquer objeto, dentro de uma classe. Quais são os modificadores de acesso que nós temos em Java? Public, Private e Protected. O que isso quer dizer? Public, usado para declarar membros, sejam eles métodos, variáveis ou então classes, que são acessíveis por qualquer classe em qualquer pacote. Então, pensando aqui na estrutura do Eclipse. Vamos pegar aqui, por exemplo, o método... que exercícios não. Aqui, MV, de matriz e vetor. Olha só, eu tenho dois pacotes aqui dentro, certo? O pacote matriz e o pacote vetor. Teoricamente falando, essa classe EX2 não é visível para essa classe, nem para essa. E essa classe não é visível nem para essa e vice-versa. Só que, dentro desses objetos, vamos pegar aqui exemplo matriz e exemplo vetor. Olha só, eu tenho o método main, que é público. E aqui dentro eu também tenho o método main, que é público. Isso significa o quê? Que se eu fizer dentro aqui da classe exemplo matriz, que é essa, uma instância da classe exemplo vetor dentro do pacote vetor, eu consigo acessá-la. Por quê? São públicas. Então, essa classe consegue conversar com essa classe consegue conversar com essa e vice-versa, ok? Então, ou seja, o método público vai permitir a todos os objetos serem visíveis em todos os lugares. O método private, ele já é o exato oposto. Ele restringe o acesso ao membro apenas dentro da própria classe em que é declarado. Então, ou seja, se eu pegar aqui dentro o exemplo Java que eu estou desenvolvendo, se eu declarar esse método aqui, mostra a mensagem como private, ele ainda vai funcionar? Vai, ainda vai funcionar. Olha só. Private, static void,
mostra mensagem. Ele não acusa erro. Eu posso rodar o programa aqui de novo e ele vai funcionar. Por quê? O private ele vai dizer que o objeto declarado, seja a classe, variável, método, só é acessível dentro desta classe, dentro desta mesma classe aqui. Se eu criar outra classe aqui dentro desse pacote underline default, ele já não consegue mais enxergar o método mostra mensagem. Por quê? Porque ele é privado. Olha só, eu vou criar outra classe dentro desse mesmo pacote, teste. Bom, vamos lá. Como eu havia dito para vocês, como é que eu faço chamada de método? Se o método está na mesma classe, é só colocar o nome do método. Mas no caso, aqui eu quero utilizar um método que está em outra classe. Então eu tenho que fazer, por exemplo, aquele trabalho que a gente faz lá no scanner, de exemplo ex igual new exemplo. Certo? Eu tenho que criar a instância da minha própria classe. Só que agora se eu clicar aqui, ex ponto, olha só, aparece o equals, get hash, hashcode, notify, um monte de coisa. Aparece até o método main, mas não aparece o método mostra mensagem. Por que não aparece o método mostra mensagem? Porque ele é privado, certo? Ele só existe no contexto dessa classe aqui. Agora, se eu mudar de volta para public e salvar, olha só. Tá aqui, ó, mostra mensagem. E agora, eu querendo ou não, eu consigo até executar essa brincadeira aqui, ó. Eu consigo executar a classe teste, ela chama um método que está em outra classe e executa essa mesma função, ok? Isso tudo por conta do quê? Só por conta do modificador. Por último, já não tão utilizado assim em Java, eu pelo menos nunca vi ninguém utilizando isso em Java, já vi em outras linguagens, o modificador protected. O que ele diz? Ele permite acesso ao membro dentro da mesma classe, ou seja, ele permite acessar objetos, sejam métodos, variáveis, outras classes, vetores, dentro daquela classe, dentro do mesmo pacote e por subclasse da classe que os contém. Membros protegidos são acessíveis por classe do mesmo pacote e subclasses. O que isso quer dizer? Se eu declaro esse método aqui, mostra mensagem, como protected, ele pode ser acessível por outras classes desde que estejam no mesmo pacote. Se eu crio um novo pacote com uma nova classe lá dentro, eu já não consigo mais acessar este método mostra mensagem, porque ele é protegido, ele só existe dentro do pacote onde se encontra a classe que ele foi declarado, ok? Mas não se preocupem em entender aqui o protected, porque a gente normalmente vai utilizar ou public ou private, ok? Bom, isso explica o primeiro, que foi o modificador de acesso. E o segundo, que é o modificador de comportamento. Esse aqui já é um pouquinho mais complicado. O modificador de comportamento ele vai determinar o quê? Ele vai determinar a quem pertence aquele objeto, certo? Como ele pode ser implementado. Vamos lá. O que esse modificador diz? O modificador final, que vocês vão utilizar mais lá para frente, quando a gente vai falando de umas coisas um pouquinho mais avançadas, indica que o valor da variável não pode ser alterado após a inicialização. Então, ou seja, é como se a variável fosse, na verdade, uma constante. Vamos implementar isso aqui, ó. Eu vou declarar aqui dentro do método mostra mensagem. Vamos alterar a funcionalidade dele. Eu vou declarar aqui uma nova variável. Então eu vou dizer que é uma variável do tipo int final valor. E ele recebe o valor 10. O que ele está reclamando aqui? Ah, tá. Acho que eu não posso declarar isso dentro de um método. Então vamos declarar aqui fora. Ah, tá. O final tem que vir outra coisa então, né? O final ele tem que vir antes do tipo de dado. Então vamos tentar implementar de novo aqui dentro do método. Ah, ele já permitiu. Final int valor 10. Estou dizendo o quê? Que eu estou criando um objeto do tipo inteiro, final, ou seja, ele não vai poder ser alterado, chamado valor com valor 10. Vamos mostrar o valor da variável valor na tela? Bom,
Isso aqui já é meio autoexplicativo. Se eu tentar executar esse código, ele vai mostrar o valor 10. Só que vamos tentar modificar o valor de valor depois. O valor recebe 30. Já tem um erro agora. Olha só. O que o Java vai acusar? Não sei se vocês vão conseguir ler, mas está escrito: The final local variable valor cannot be assigned. It must be blank and not using compound assignment. Então, traduzindo isso aqui para um português, ficaria como? A variável local final, chamada valor, não pode ser associada. Eu não posso associar um valor a ela. Ela deve estar em branco, vazia, ou, olha isso, e não usando uma associação composta, basicamente. Então, ele basicamente está falando, não pode, que eu não consigo fazer isso, por quê? Porque o final já está me definindo isso como valor final. Agora, se eu declarasse ela aqui, sem associar nada, ele já daria outro erro. Por quê? Como é que eu estou tentando mostrar uma variável aqui, se eu só associo o valor a ela aqui? Então ele está reclamando, ó, você está me tentando fazer mostrar uma variável de valor nulo. Não dá. Então, beleza, a gente tira a associação de valor, coloca aqui e o erro some. Só que se eu tentar associar outro valor, ele vai dar erro, porque é uma variável final. Então, ou seja, o modificador final, ele crava um valor inicial para a variável e não permite mais que ele seja sobrescrito, não permite mais que ele seja alterado. Basicamente, então, ele está transformando aquela variável numa constante. Bom, o próximo é o abstract. Indica que o método não possui implementação e deve ser sobrescrito por subclasses. Novamente, coisas que a gente quase não vai utilizar. A gente vai utilizar isso aqui mais quando estiver falando de interface. Mas o que a gente mais vai utilizar é o static, o estático. É usado para declarar membros, sejam eles métodos, variáveis, blocos de inicialização, né, que são os métodos construtores, que pertencem à própria classe, em vez de instâncias individuais. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu crio um método e coloco static antes dele, eu não preciso fazer uma instância da classe para poder acessá-lo. Basta eu dar o nome da classe e o que tem lá dentro. Olha só. Prosseguindo. Isso significa que os membros estáticos são compartilhados entre todas as instâncias da classe e podem ser acessados diretamente pela classe. Isso vai me dizer o quê? Que eu não preciso ficar criando a instância da classe para acessar aquele método. Basta eu chamar a própria classe. Olha só. Vamos pegar de volta aqui o exemplo de métodos. Fechar o resto aqui. Aqui dentro do pacote default. Eu vou apagar o método main aqui dessa classe teste. E eu vou criar um novo método. Olha só. Eu vou criar o public, né? Eu quero que ele seja acessível a todos. Void, não vai ter retorno. Também escreve mensagem. Certo? Esse método vai escrever a mensagem. Método dinâmico. Se eu quiser acessar esse método, escreve a mensagem dentro da classe teste, aqui na classe exemplo, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou apagar isso aqui, que senão vai ficar dando erro, não vai me deixar trabalhar. Eu vou comentar a chamada do método mostra mensagem dessa própria classe e vou utilizar o método mostra mensagem da classe teste. Então, primeiro eu tenho que criar a instância da classe teste. E depois chamar o método t.escreve mensagem. Simples assim. Executa o código, ok. Método dinâmico, certo? Isso aqui é o que a gente já esperava. Mas agora o seguinte. E se eu colocar um static aqui, como se fosse o método main? Public static void escreve mensagem e salvo, olha só. Não muda nada, mas ele está dando um aviso aqui. Olha só, o método estático escreve mensagem do tipo teste deve ser acessado de forma estática. Ou seja, isso aqui funciona? Funciona. Mas ele está falando que a maneira mais apropriada de resolver isso seria assim.
ao invés de eu criar a instância da classe teste, eu chamo teste.método. O método escreve mensagem. Basicamente essa que é a diferença entre um método estático e um método não estático. Só que a gente tem que observar uma coisa aqui no Java, que é o seguinte: faz diferença eu colocar o static ou não antes do meu método? Depende de onde o seu método se encontra. Por que o método main é um método estático? Ele tem que ter o static aqui. Porque é o seguinte, você percebeu, quando o método não é estático, eu tiro o static daqui, eu tenho que criar uma instância da classe para acessá-lo. Olha, tirei o static de lá, já está dando erro aqui. Então eu tenho que criar a instância. Eu tenho que criar a instância da classe. Só que o método main é o método principal. É a primeira coisa que tem que ser executada. Quando você compila o seu programa, a JVM busca exatamente por ele para poder executar o seu programa. Se ele não fosse estático, significa que a JVM teria que criar uma instância da sua classe para poder executar o seu programa. O problema é, ela não tem condição de fazer isso. Então o método main, ele obrigatoriamente tem que ser estático. Ok, entendemos. Então a classe principal do programa, o método main, vai ser estático. Só que se eu precisar chamar outro método dentro do método main e ele se encontra na mesma classe que o método main, esse método obrigatoriamente tem que ser static também. Como assim, Matheus? Olha só. Eu vou apagar tudo isso aqui. Aliás, nem apagar, comentar. Então isso aqui é o exemplo da outra classe. E eu vou voltar para o primeiro exemplo aqui, que é o mostra mensagem, que é esse exemplo da mesma classe. Por que aqui está tudo funcionando maravilhosamente bem? Porque os dois estão na mesma classe e os dois são métodos estáticos. Dá uma olhada no que vai acontecer se eu tirar o static. Para o método mostra mensagem não muda nada, porque a minha sintaxe está certa. Mas dentro do método main, olha só, o mostra mensagem dá erro. Então, se eu tenho duas implementações de métodos estáticos na mesma classe, um método estático, aliás, se eu tenho duas implementações de métodos na mesma classe e um dos métodos é estático, ele só consegue chamar o outro se o outro for estático também. Mas se tiver em classes separadas, aí não tem problema, ele funciona normalmente. Tudo que vai modificar é a forma como você chama. Ou você chama de maneira dinâmica, sem a presença do static, ou você tem que criar a instância da classe, chama o método, ou com a presença do static você coloca o nome da classe, ponto, o método que você quer acessar, ok? Voltando. Agora, tipo de retorno. Indica o tipo de valor que será retornado pelo método, ou se ao menos ele retorna algum valor. Então, pensando na nossa vida real, algumas coisas que nós fazemos, algumas ações que nós tomamos, podem gerar um novo valor ou não. Por exemplo, o ato de você acordar gera um novo valor? Não, é uma ação. Você simplesmente acordou e pronto. Não dá satisfação a nada a ninguém. Isso não produz um som, isso não produz uma fala, nada. É simplesmente o ato de você acordou, abrir os olhos. Ponto. Mas agora, por exemplo, o ato de você comer. O ato de você comer, pelo menos de primeiro momento, ele não gera ação nenhuma, certo? Você está mandando comida para dentro e é isso. Posteriormente, depois, quando a biologia fizer feita, é outra história, mas primeiro momento não está acontecendo nada. Então isso nós podemos dizer que é um método void. Indica que o método não retorna valor algum. Então o método vai lá, faz a operação dele e é isso. Deu certo, deu, não deu certo, paciência, não deu certo. Mas outros métodos podem ser associados a outras ações que nós fazemos, como por exemplo, o ato de você escrever, ele gera um texto. Um ato de você falar, como eu estou fazendo agora, ele gera um retorno, que é a minha voz, você está me ouvindo. No Java, a gente associa isso então a objetos, certo? Então, um método ele pode ter retornos de tipos de dados, de objetos também. Então, por exemplo, se um método ele tem a presença no tipo de dado, o retorno string, indica o quê? Indica que aquele método vai retornar texto, ele retorna string. Mas se tiver o double, que ele vai retornar um número double, vai retornar um número decimal. Se tiver escrito integer ou simplesmente int, que ele vai retornar um valor inteiro. Se tiver escrito char, significa que ele vai retornar uma letra, vai retornar um caractere. Se tiver escrito object ou então o nome de algum objeto, significa que ele vai retornar um objeto. Sim, o Java tem essa possibilidade de você poder retornar
classes, por exemplo. Então, por exemplo, se eu quisesse criar um método que retorna um scanner, eu poderia. Não teria o porquê, mas eu poderia. Ou então object colchetes, né? Significa que ele pode retornar um vetor de algum objeto. E isso se aplica a esses outros objetos aqui também. Ele pode retornar um vetor de string, ele pode retornar um vetor de double, ele pode retornar um vetor de inteiro, ele pode retornar um vetor de char, que é basicamente a mesma coisa que uma string. Ele pode retornar também matrizes, então eu posso criar um método que receba uma matriz, depois retorne uma matriz. O legal de você aprender a programar é isso, quando você entende como o computador funciona, o céu é o limite para a sua criatividade. O computador é seu, você consegue fazer com ele aquilo que você quiser, ok? Mas vamos prosseguir. E por fim, a parte de parâmetros. Antes de eu poder continuar explicando um pouquinho mais para vocês. Parte de parâmetros. Muitas vezes, criamos parâmetros para executar tarefas específicas. Aliás, criamos parâmetros não. Criamos métodos para executar tarefas específicas com dados específicos, que precisam ser indicados para o método no momento da sua execução. Então é como se eu chegasse para você aí e falasse, escreva. Tá bom, mas escreva o quê? Ou então, quando você vai deitar, mas você vai deitar aonde? Eu chego para você e falo, deite, mas deita aonde, certo? Então, eu preciso dar alguma informação para que você execute a sua ação. Essa informação que eu te dou é o que a gente chama de parâmetro. E o que são parâmetros? Dados que são passados para o método para a execução de tarefas. Então eu quero que o método faça alguma coisa, eu quero que ele escreva na tela, eu quero que ele guarde um arquivo, eu quero que ele organize essa informação, tá bom, mas eu preciso passar isso para ele primeiro. Isso é o que nós chamamos parâmetro. Se um método é programado para ser executado com parâmetros, a passagem de parâmetros é obrigatória no ato da chamada do método. Então se eu crio aquele método e ele precisa de algum parâmetro para executar, eu não tenho a opção de não passar um valor para aquele método. Se eu não passo o valor para ele, o código dá erro e o Java simplesmente não executa. Olha só, um exemplo disso. Na mesma classe, eu tenho aqui um método main que está pedindo aqui para o usuário digite uma mensagem, ele lê, guarda na variável entrada e chama aqui o mostra mensagem. Só que o mostra mensagem agora, ele tem o quê? Ele tem um parâmetro. E o parâmetro que ele pede é justamente a mensagem que ele vai mostrar na tela. Vamos ver como isso funciona? Eu até poderia falar um pouco mais de como trabalhar com isso em outras classes, mas isso é tema para outra aula, certo? Quando eu falar de programação modular. Não vou salvar. Vou apagar todo esse código aqui. E vamos criar as coisas do zero, ok? Bom, vamos lá. Eu quero que ele faça o quê? Eu quero que o método exiba a mensagem public, como está na mesma classe que o método main, e o método main é estático, ele precisa ser estático também. Static void, ele ainda não tem retorno. Mostra mensagem. Mas qual mensagem? Eu estou falando para ele, exibe a mensagem na tela. Mas qual mensagem? Essa mensagem, então, é o meu parâmetro. Só que onde eu especifico para o Java que o método que eu estou criando precisa de um parâmetro? Eu especifico aqui, dentro dos parênteses. Então, string, já que uma mensagem vai ser texto, o parâmetro tem que ser string. E é como se eu estivesse declarando uma variável. Então aqui eu dou um nome para essa variável. Eu posso chamar de x, eu posso chamar de y, posso chamar de msg, posso chamar de parâmetro. O programa é seu, você dá o nome que você quiser para o parâmetro. Eu vou chamar de msg. Ok, e aqui dentro, o que eu vou fazer com esse msg? Eu vou escrever na tela. Então, system.out.println, seja lá o valor que tiver aqui dentro de msg. Agora não tem nada, mas no momento que eu chamar esse método, eu tenho que passar um valor. Esse valor vai ser armazenado aqui e depois o Java vai exibir o valor que tiver lá dentro na tela. Simples assim. Bom, então vamos agora pedir ali uma entrada de dados para o usuário. Então a gente vai criar a instância do scanner como sempre. A gente vai pedir para o usuário digitar uma mensagem. E a gente vai ler essa mensagem para dentro de uma variável. Pronto. Agora, como é que eu faço
o valor daqui vir parar aqui. Eu chamo esse método. E olha só, se eu colocar o ponto e vírgula aqui, ele dá erro. Por quê? O método mostra mensagem, ele obrigatoriamente precisa de um parâmetro. Eu tenho que dar um parâmetro do tipo string para ele, senão ele não funciona. Olha a mensagem de erro aqui. Não pode fazer uma referência estático, não estático. Não é isso. O método mostra mensagem string, é do tipo exemplo, não é aplicável para o argumento vazio. Então, vamos passar aqui a mensagem que está na variável entrada. E olha só, os erros sumiram. O que ele está reclamando aqui é que eu não fechei o scanner. Então, sc.close. Pronto. Isso aqui. Então, vamos executar o programa. Ok. Digite uma mensagem. Uma mensagem. E ele vai escrever uma mensagem na tela. Vamos ver isso aqui funcionando passo a passo? Então, de novo, vamos colocar um pause break, que nem a gente fez outra aula. Clica 2 vezes aqui na linha 6. Pause break. Ao invés de executar o programa, agora vou depurar o programa. Botão direito, Debug as, Java Application. E olha só, já começamos aqui. Começamos bem, o programa parou. Ele parou por quê? Ele está aqui com a linha verde selecionada. Porque foi aqui onde eu coloquei o breakpoint. Então ele já passou por tudo isso aqui, ele parou bem na sua inicialização. A primeira linha, ela vai pedir o quê? Ele vai exibir aqui na tela a mensagem, digite uma mensagem. Como é que eu avanço para a próxima linha? F6. E olha só, no que ele avança para a próxima linha, está aqui, digite uma mensagem. Vamos escrever. Teste em Java. Enter. E o programa trava aqui de novo. Ele está depurando. Se eu encosto o mouse aqui sobre a variável entrada, o que ele está mostrando? Nada. Porque a variável está vazia. Se eu aperto F6 e ele vai para a próxima linha, a variável entrada agora tem o quê? Teste em Java. E essa mesma variável entrada que está aqui, é essa que está aqui, dentro do método mostra mensagem. Olha o que acontece quando eu apertar F6. 3, 2, 1. Ele foi rápido demais, tinha que ter apertado F5. Então, vou rodar de novo. Debug as, Java Application. Vamos lá. Teste em Java. Enter. F6, agora ao invés de F6 eu vou apertar F5. E olha só, no que eu apertei F5, ele pulou daqui para cá. Por que ele pulou daqui para cá? Porque aqui na linha 8 eu estou fazendo referência ao método mostra mensagem. E dentro do mostra mensagem eu tenho o quê? Essa linha. Vamos avaliar de novo a variável entrada. Aqui em MSG, qual que é o conteúdo? Teste em Java, que era o conteúdo que estava dentro da variável entrada. Então, ele passou daqui para cá. O valor da variável entrada foi passado para a variável MSG do método mostra mensagem. E agora, o que ele vai fazer? Vai pegar o valor aqui da variável MSG, que é o nosso parâmetro, e vai exibir na tela. Olha só, F6. E foi para a última linha, que ele encerrou esse método. Se eu aperto F6 de novo, ele volta para o quê? Para a linha 9, sc.close. Porque é como se ele abrisse um parênteses, executasse isso aqui. Fechou esse parênteses, volta a continuar de onde ele parou, como se nada tivesse acontecido. Aí agora, vai fechar o scanner, vai parar o programa. E pronto, o programa para. É assim que funciona a chamada de métodos, ok, pessoal? Mas isso tudo aqui, eu ainda falando em métodos void, que são métodos que não tem retorno. E se eu quisesse um método com retorno, um método que precisasse retornar alguma coisa para mim? Primeira coisa, esse método ele não pode ser void, ele vai ter que ser algum tipo de dado. Vamos pegar, por exemplo, um método para somar dois números. Então, public static, porque eu ainda estou na mesma classe exemplo, double, soma. E eu vou somar o quê? Aliás, soma não, public static, int, dobro. E o que esse método dobro vai fazer? Ele vai receber qualquer número, dobra e retorna o dobro desse número. Bom, para ele retornar o dobro,
Ele primeiro precisa saber qual número que ele tem que dobrar primeiro. Então ele precisa de um parâmetro. Int a, que é o nosso parâmetro. E o que eu quero que ele faça? Return, que ele retorne a vezes 2. Então ele vai pegar o valor de a, vai multiplicar por 2, tem o dobro, retorna para o próprio método. O que isso quer dizer? Que agora esse método todo vai poder atuar como uma variável, o que significa que eu vou poder associar esse método a uma variável, associá-lo como um valor de uma variável. Olha só, eu vou comentar essa parte aqui que trabalha com string. E vamos inverter um pouquinho as coisas. Sysout, digite um número. Vai aparecer a mensagem para o usuário, digite um número. O cara vai lá, ele tem que especificar, né, um número inteiro. O usuário vai lá, digita um número inteiro. Isso vai ter que ser guardado. Então, int entrada recebe sc, que é o nosso scanner, ponto nextInt. Vai ler o próximo número inteiro e vai guardar na variável entrada. E agora o que a gente vai fazer? Int dobro recebe dobro, abre parênteses, a entrada. Então o valor vai sair daqui, vai passar para cá, vai vir para esse método dobro, vai ser passado para a variável a vai ser dobrada, multiplicada por 2, e ele vai retornar esse valor para o próprio método. E esse próprio método vai fazer o quê? Vai armazenar nessa variável. Deixa eu trocar o nome aqui que pode gerar confusão. Valor do... dobrado. E agora o que a gente faz? Exibe esse valor dobrado na tela. Sysout, o dobro do valor é mais valor dobrado. Aí o padrão, SC vai fechar o scanner, vai parar o programa. Olha só. Digite um número inteiro, 3. A gente sabe que o dobro de 3 é 6. 144, 288. O dobro de 15 é 30. Certo, pessoal? Então, é assim que funciona um método com retorno, um método sem retorno. É assim que funcionam métodos no geral. Agora, com vocês, deixar aqui dois exercícios bem facinho aí para vocês. O número 1, crie dentro da classe principal um método para calcular a multiplicação de dois números e exiba o resultado na tela. Esse método de multiplicação deve ser chamado dentro do método main. Então, ou seja, você vai ter que criar um método que vai pedir para o usuário por dois números, vai multiplicar e mostrar a resposta desses dois números na tela. E o 2, crie dentro da classe principal um método chamado concatenavalores, que exija dois valores string como parâmetro e exiba na tela a concatenação dos dois valores. E o método concatenavalores deve ser chamado também dentro do método main. Pessoal, isso aqui não é difícil, na verdade é bem fácil. Vou pedir então para você pausar o vídeo, tentar realizar e depois eu mostro para vocês a correção, ok? Então, boa sorte. Bom, vou considerar que você já tentou resolver isso aqui minimamente. Se você conseguiu, maravilha. Se você não conseguiu, maravilha também. Vamos entender como a gente resolveria isso daqui. Eu vou jogar esse PDF aqui para o outro monitor, para você poder ter uma visualização melhor aqui do Eclipse, né? Vamos lá. Eu vou criar aqui dentro do nosso projeto métodos. Minimizar esse tanto de projeto aberto aqui. Dentro do nosso projeto métodos, um novo pacote. New package. Vou chamá-lo de exercícios. Aí ele pede para escrever com minúsculo. Ok. Finish. E vou criar a primeira classe, que vai ser a x1. Exercício 1, cria o método main. Apaga esse comentário desnecessário. Vamos lá. É o enunciado. Crie dentro da classe principal um método para calcular a multiplicação de dois números. Então, vamos pressupor que esses números sejam informados pelo usuário. Mas antes de eu fazer toda a parte lá do import, scanner, variáveis, blá, 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 vamos fazer aqui a parte do método. Bom, o exercício ele não especificou se o método teria que ter parâmetro ou não. Como no exercício 2
eu vou ter que criar método com parâmetro, esse aqui eu vou me dar ao luxo, então, de não pedir parâmetro dentro desse método. Então, public static, ele não falou também que tem que ter retorno, então pode ser void multiplicação. E o que ele vai fazer aqui? Sysout, digite um número inteiro. Int n1, aí eu precisaria do scanner. Então a gente vem aqui importar o scanner. Do scanner aqui dentro. E aqui a gente faz a leitura. Certo. Agora a gente pede por outro número. Maravilha. Então, a gente já tem aí os dois números lidos e guardados. Agora o que a gente faz? Mostra a multiplicação. Sysout, a multiplicação dos números informados é, dois pontos espaço, mais n1 vezes n2. Ok, mas quando que isso aqui vai ser executado? Do jeito que está aqui, isso aqui não vai ser executado nunca. Isso aqui só vai ser executado quando eu chamar dentro do método main. O método main chama aqui multiplicação. Para, tá aqui. Ah, e tem que fechar o scanner, né? Então, sc.close. Aí, sem avisos agora. Então a gente executa. Digite o número inteiro. 3, 4, multiplicação dos dois é 12. Viram? Não tem nada de muito complexo aqui. Ah, professor, mas eu fiz pedindo os parâmetros aqui, guardando os valores aqui dentro, passando como parâmetro para multiplicação e ela exibia. Não tem problema. Ah, mas o método aqui tinha retorno. Não tem problema nenhum também. Ok, gente? O que, como eu costumo dizer, é, na programação não existe a resposta certa, existe a resposta que funciona. Claro, existem maneiras burras de você fazer coisa certa? Sim. Pode ser aqui que na visão de alguém isso aqui que eu estou fazendo seja uma forma burra? Pode ser também. Mas o que importa no final do dia é o seu programa estar funcionando. Só que quanto mais tempo e dinheiro você conseguir economizar, melhor para você. Ok? Exercício número 2. Crie dentro da classe principal um método chamado concatena valores. Então, eu vou criar aqui uma nova classe. ex2, método main. Concatena valores. Então, public static, por enquanto void, concatena valores. Chaves. Que exija dois valores string como parâmetros. Então, ou seja, a gente aprendeu aqui, como é que eu declaro uma variável para pedir parâmetro? E se eu precisasse de duas? Tão simples quanto declarar qualquer variável. String A, vírgula, string B. Pronto. Declarei duas variáveis aqui dentro. Que exiba na tela a concatenação dos valores. Então eu tanto poderia ter retorno quanto poderia ser um método main. Ele não especifica. Mas tudo bem, vou mostrar para vocês as duas formas então. A primeira é a forma mais simples, com o método sendo void. O que ele vai fazer? Como é que ele vai concatenar? Ele vai escrever na tela A mais espaço mais B. Juntou os dois, escreve ali na tela. Agora a gente precisa trazer alguma coisa para dentro dessas variáveis para isso poder funcionar. Então, aquele padrão de sempre. Importa o scanner. Criamos a instância do scanner. Pedimos ao usuário para digitar um valor. Lemos isso que o usuário digitou.
Repetimos o processo pela segunda vez, né? Ele tem que digitar outra palavra, já que são duas que têm que ser concatenadas. Agora vem a parte que a gente precisa, que é fazer os valores daqui e daqui virem parar aqui dentro. Olha só. Concatena valores P1, P2. É assim que a gente faz passagem de parâmetro. E o resto, quem dá conta de fazer, é o próprio método concatena valores. Depois disso aqui, a gente fecha o scanner e para o programa. Pronto, aqui eu já posso dizer que eu tenho um programa funcional, uma resposta válida. Vou apagar esses espaços em branco aqui sem uso. Pronto, em 18 linhas o problema está resolvido. Roda o código. Digite uma palavra. Maçã verde. Maçã verde. Ou então, Java é legal. Java é legal. E tudo bem, o programa está funcional, mas, professor, eu teria como isso aqui ser um método com retorno? Com toda certeza que sim, bastaria. Primeiro, eu alterar isso aqui de void para string. Significa que o método vai retornar um valor string. E aí eu coloco return a mais espaço mais o b. Pronto, concatenei as duas variáveis, retornei para o método. Agora, se eu quiser mostrar isso aqui na tela, já que o valor vai voltar para o próprio método, ou eu armazeno em uma string, ou eu já coloco isso aqui diretamente dentro do sysout. Olha só. Então, sysout. Pronto, isso aqui já vai funcionar. Então, a gente executa esse código. Okay, digite uma palavra. Java é legal. Ele funciona. Mas esse código aqui ele fica muito comprido lateralmente. Se você preferir tirar isso daqui e guardar em outra variável, é possível também. Então, string concatenação recebe concatena valores, né, isso tudo aqui. E aqui dentro eu coloco a concatenação. Opa, tem alguma coisa errada. Ah, esqueci do ponto e vírgula no final. Digite uma palavra. Uva roxa. Uva roxa, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, vamos falar de programação modular, onde, além de eu recapitular isso aqui de métodos com vocês, nós vamos implementar isso em classes diferentes. Então, uma classe se comunicar com a outra, fazer troca de informações para manter esses métodos operando. Mas até lá, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Tchau e até a próxima.